Carnaval chegando e nessa época é muito comum trabalharmos o visual para curtir os bloquinhos e as festas carnavalescas. E entre esses procedimentos mais comuns está um aí que está fazendo maior sucesso, por isso a gente resolveu falar sobre esse assunto hoje no programa, é a extensão dos cílios. Mas claro, a nossa saúde, claro, deve ser sempre em primeiro lugar. Por isso nós vamos tirar dúvidas sobre a técnica e sobre os cuidados corretos desse procedimento com a leste-terapeuta Júlia Faria. Seja bem-vinda. Obrigada, Carla. Obrigada ao programa. Bom, para iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para a gente o que é uma leste-terapeuta. Então, nós trabalhamos com cílios, né? Então nós somos lash designers. Sim. Então todo mundo que trabalha com extensão de cílios são lash designers. A parte do lash terapeuta é quem trabalha com a parte da saúde. Então nós trabalhamos tanto reestruturando cílios danificados ou por extensão mal colocada, ou por questões de saúde também, seja interna ou externa. O uso de medicamentos que danificam os cílios, Covid, que foi o que aconteceu muito, né, com queda de cabelo, queda de cílios. Então, a parte da lash terapeuta, a gente trabalha com extensão de cílios, mas sempre visando a parte da saúde, colocando os cílios adequados, tamanhos adequados, tirando aquele visual exagerado da extensão, fazendo algo mais harmônico e elegante para o olhar da cliente. Qualquer pessoa pode fazer extensão de cílios, eu estou falando assim, tem a questão das restrições por causa da idade, né? Na verdade, assim, a idade é mais por ser criança. Então, a partir de 16 anos que a gente pode estar fazendo aplicação de cílios, devido à questão estrutural, fisiológica dos olhos. Dos olhos, sim. Isso. Mas assim, então a partir de 16 anos de idade já pode fazer. Já está liberado. Tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. Inclusive, dentro da extensão de cílios, você citou uma questão interessante, que nós temos curvaturas diferentes. Sim. Então, tem aquelas curvaturas bem acentuadas e menos acentuadas. Então, existiu um caso, inclusive, dentro do estúdio, de um homem que ele teve queimaduras, né? E ficou com uma parte dos cílios bem danificadas. Então, nós colocamos uma curvatura bem mais retinha, bem similar aos cílios naturais. Então, não dá para perceber que é a extensão de cílios. Quando a gente olha para os olhos, não fica aquele espaço. A gente colocou mais por questão mesmo de estética. Estética, né? Como é que esse procedimento é feito? O procedimento ele é feito lá no estúdio, né? Não fazemos a domicílio, ele lá no estúdio. Utilizamos todos os EPIs necessários, porque transmissão de bactérias, cruzamento, né? de sujidade e tudo, né? Nós fazemos o procedimento fio por fio, então por isso que o procedimento demora também. Nós aplicamos um fio sintético em cima do nosso fio natural. Nós temos que respeitar a distância da pálpebra para não colar na pálpebra, quantidade de cola e materiais de qualidade para não causar nenhuma alergia ou danificar os cílios naturais. Inclusive, quando nós fomos procurar falar sobre esse assunto no programa, porque a gente recebeu muitas mensagens de telespectadores, a gente procurou realmente a Júlia exatamente por ela ter essa especificidade, que ela é uma lash terapeuta e trabalha com essa extensão de cílios, porque nós recebemos algumas mensagens no programa de pessoas que fizeram esse procedimento e que tiveram problemas pós-procedimento. Então, por isso que nós procuramos convidá-la. Sempre que a gente traz um profissional aqui no programa Canal Saúde, a gente tem essa preocupação muito grande, que é a questão da saúde, porque é o que é mais importante para a gente. E eu sempre falo aqui, se você quer fazer algum tipo de procedimento que vai levantar a tua autoestima, você está com a baixa autoestima e você está precisando realmente levantar, qualquer tipo de procedimento que você queira fazer, eu acho que é super viável na vida, porque é bom demais pra gente se sentir melhor. Com certeza. E não estou falando só do feminino, não. Tô falando, não tem essa questão de gênero, mas estou falando se sentir bem. Então a gente tem que procurar se sentir bem mesmo. Agora, claro, a gente tem que se certificar o profissional, a profissional que está fazendo aquele procedimento em você. Porque eu tenho certeza, Júlia, que você já viu casos assim absurdos, inclusive problemas realmente com a questão dos olhos, né? Sim, sim. Na verdade, assim, procedimentos incorretos, eles causam situações graves ou não. Então, às vezes, um procedimento que não foi feito da forma adequada, um procedimento que foi realizado de forma incorreta, ele pode acarretar situações, complicações oculares, mesmo a gente trabalhando nos cílios. Então, existiram já várias situações onde a gente
recebe a cliente e a gente conversa com ela, mostra para ela a realidade e explica que não tem possibilidade de fazer. Então, como você tinha perguntado, né, se todo mundo pode fazer, existem algumas situações na parte da saúde da gente mesmo, como por exemplo, pessoas com câncer, pessoas que têm tricotilomania, que é aquela mania de puxar pelos, não tem condição de estar fazendo. A gente precisa conversar com a pessoa porque às vezes ela está passando por um momento de estresse ou momentos picos de estresse que mexe com o corpo inteiro. Então, por exemplo, às vezes a gente está passando por um estresse muito grande, nossa pele enche de espinha, nossa pele fica oleosa, nosso corpo todo modifica e os cílios naturais fazem parte do corpo humano. Então, tudo que acontece dentro da gente reflete fora. Então, a gente precisa entender que nem todo tipo de cílios vai ser viável para aquela pessoa. Chega gente, eu quero cílios bem cheios, bem volumosos. Vamos ver se os seus cílios naturais suportam. Então, tudo tem que ser bem estudado e avaliado. É interessante, ontem eu estava numa loja e aí uma senhora virou para mim e disse, onde você colocou esses cílios? Eu falei assim, não, são meus mesmo. Aí ela disse, meu Deus, mas os seus cílios são enormes, você tá vendo? Tô vendo, eu dei já uma olhadinha. E aí eu falei assim, pois é, mas esse aqui é natural mesmo. Ela, porque hoje eu tenho visto muitas pessoas fazendo. Eu até falei pra ela, a gente vai ter uma entrevista sobre esse assunto no programa, é importante você assistir também, porque a gente tem que ter esse cuidado realmente permanente com relação de como está sendo feito isso e ver se o profissional que está fazendo realmente ele está habilitado, capacitado para isso, porque a gente tem visto realmente muitos problemas acontecendo e como a gente sabe, os cílios faz parte do corpo humano, então tudo que você tem assim que pode acarretar no problema pode vir para os seus olhos. Inclusive, eu lembro que teve uma época da minha vida, eu era adolescente, eu tinha tipo umas caspinhas. Blefarite, né? E eu lembro que eu tinha umas casquinhas que eu ficava tirando e elas voltavam o tempo todo, né? Isso. E Na é uma verdade, doença muito comum, né? É mais comum do que a gente possa imaginar. A blefarite é muito conhecida até na parte da extensão de cílios como se fosse por pessoas que não higienizam bem os cílios. Sim. Só que na verdade não é só por isso. Pode ser questões mesmo hormonais, que a pessoa tem essa predisposição a ter e precisa desse tratamento. Ou também a questão da extensão de cílios, maquiagem, extensão de cílios, tudo isso pode colaborar da pessoa produzir a blefarite, que é essa inflamação na região dos cílios, né? Mas o que acontece? Até engraçado isso, porque existem situações na gente que a gente às vezes esquece que tem, por exemplo, é muito difícil encontrar uma pessoa que limpe os cílios, do nada. Tipo, não usa extensão de cílios, mas limpa os cílios. É muito difícil. Não usa maquiagem, passa demaquilante, mas não faz uma higienização profunda. E existem shampoos específicos para essa região. A pele da pálpebra ela é mais fina do que a da pele do rosto. Eu lavo meus cílios, gente. Eu lavo os meus olhos, na verdade, com o shampoo neutro. Pronto. O shampoo neutro ele é ótimo, ele é bem indicado por oftalmologistas, por dermatologistas. A questão do shampoo neutro, que é shampoo de bebê, né? A questão do shampoo neutro é que o pH dele ele é bem parecido com a lágrima. Então ele não vai danificar a parte da microbiota da sua pálpebra, não vai prejudicar seus olhos nem nada. Porém, ele foi confeccionado, no caso do shampoo de bebê, para a pele de bebê. Sim. Então, tirar aquela sujidade profunda, oleosidade profunda que a pele do adulto tem, ele não vai conseguir tirar. Não vai conseguir tirar. Então, existem shampoos específicos para essa região que combatem germes, caspas, que combatem coceiras, que são específicos para cílios e pálpebras. Então, no estúdio também a gente indica um específico, que a gente compra em farmácia. Ele é testado oftalmologicamente, dermatologicamente, não é produto nosso, ele é realmente produto que nós compramos na farmácia, então ele é muito ele já bom. Tem a indicação correta. Ele já tem indicação correta para específica. Isso, né? Qual é a relação entre a saúde ocular e a extensão de cílios? Bom, na verdade, a relação é 100%. 100%. Nós precisamos entender da área que a gente está trabalhando, que são os olhos. Então, lá no nosso estúdio, nós fizemos um curso com oftalmologistas para a gente entender sobre possíveis intercorrências que possam vir a ter, doenças que pessoas têm, para a gente entender se pode ou não pode colocar extensão de cílios, mas a relação ela é 100%. A gente precisa fazer um procedimento que não traga malefícios para os olhos, que não pese, que não traga alergias, que não traga vermelhidões,
Então, a extensão de cílios feita da forma correta não vai te trazer de forma nenhuma esses tipos de intercorrências. Quanto e quanto tempo é para ser feita a manutenção? A manutenção, ela precisa ser feita de 20 em 20 dias, porque os nossos cílios naturais, eles crescem. Então, é bem visível, a pessoa consegue mesmo ver os cílios crescendo. É diferente de cabelo, ele não cresce a longo prazo, Claro. entendeu? Então, por exemplo, chega aqueles 20 dias, ele precisa se renovar. E aí a gente precisa retornar ao espaço, tirar as extensões que estão crescidas e colocar novas. E é necessário que a gente faça esse acompanhamento com a cliente, porque os cílios, é que nem mega hair, eu associo tudo a mega hair. Quando vai crescendo, a gente precisa tirar o mega hair e colocar novamente, porque senão vai pesando o cabelo, né? Incomoda, Tudo às tem vezes. manutenção, como as unhas, por Tudo. exemplo, que a gente coloca ali a unha postiça, você tem que fazer a manutenção Exato. dela também. Enfim, não é só colocar, né? Exatamente. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de carnaval. Sim. E eu queria que você falasse pra mim quais são os modelos de cílios que estão em alta nesse carnaval. Eu ouvi dizer que tem até cílios coloridos. Nossa, tem tudo. A gente consegue colocar glitter, consegue colocar uns pontinhos de luz, tudo isso também com critério. Os glitters, até é interessante falar, nós encapsulamos ele, então não corre o risco do glitter cair no olho. Ele fica todo encapsuladinho, como se fosse uma unha em gel. Entendi. Então ele não sai de forma nenhuma. É tudo com o peso dos cílios que pode ser colocado, mas cores nós temos diversos, temos todos os tipos de cores. Temos inclusive, que eu até trouxe também para mostrar, que é um cílios ombré, que ele começa com uma cor e na pontinha tem outra. Olha Então que maravilha. tem todas as cores. Então já vai ficar essa dica aí pra você que está assistindo o nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, viu? Carla. Obrigada, Júlia. E essa foi mais uma das entrevistas que a gente faz com todo carinho para você que acompanha o nosso programa Canal Saúde.